And would be like standing next to Hiroshima all over the world. Everything in us would get ripped apart. Your body would fly off to infinity. Could one day see into racing to track down these cosmic killers before they change our Olá, tudo bem? Nós estamos falando sobre o Apocalipse numa visão contemporânea. E o título deste capítulo é A Besta que Sai da Terra, o falso profeta, consultor do anticristo. Vamos iniciar lendo o Apocalipse no capítulo 13, versículo 11, que diz o seguinte. Acompanhe conosco aí. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Para o Dr. John Davis, besta significa fera. No sentido figurado, dá-se este nome a um poder destruidor. No livro do profeta de Daniel, capítulo 7, quando fala das 4 bestas, referindo-se a um monstro que representa o poder mundial, descrito na visão de João em Apocalipse no capítulo 13, versículo 1 até o versículo 10. Então você pode acompanhar. A besta com os chifres de cordeiro representa o falso profeta, conforme escrituras da visão de João no capítulo 13, versículo 11 até o 18. O Apocalipse é importante que você leia atentamente e examine palavra por palavra do capítulo 13. Você vai compreender o que João quis dizer a respeito do anticristo e do falso profeta. Mas nós estamos falando aqui sobre a besta que sai da terra. Esta besta representa o lobo devorador com pele de ovelhas. Vem enganar as nações com o poder da primeira besta. O consultor é aquele que dá conselhos, orienta para direcionar as tomadas de decisões estratégicas de uma empresa, de um governo, com grande impacto sobre resultados no presente e no futuro. João, falando da besta que sai da terra, ele continua a sua visão no versículo 12 do capítulo 13, dizendo o seguinte: também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. O falso profeta é a besta que sai da terra. A primeira besta saiu do mar. É o anticristo que sairá dos povos, nações, reinos e línguas. Será eleito por eleição indireta dos parlamentos, dos blocos econômicos espalhados por todo o globo terrestre. A besta que sai da terra será um religioso com liderança mundial, consolidado, uma liderança consolidada, um líder politeísta, um idólatra com o poder da primeira besta, persuadirá a humanidade proferindo mentiras. No capítulo 13, versículo 11, na parte 2 deste versículo, na parte B, diz assim: e falava como dragão. A autoridade que recebera foi delegada pela primeira besta que foi ferida de morte, o anticristo. A primeira besta recebeu a autoridade do dragão. João profetizou que a besta que surgiu da terra faz milagres, fazendo cair fogo do céu e exerce poder de persuasão, convencendo os homens ímpios
a adorar a imagem da primeira besta que fora ferida de morte. A maior preocupação do falso profeta será com a religião mundial. O espírito do anticristo está operando nos nossos tempos, nos dias de hoje. As religiões estão reunindo-se de tempo em tempo, não é anual, denomina-se ecumenismo. Palavras de Jesus, quando ele disse: guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós, disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Está registrado em Mateus capítulo 7, versículo 15. Jesus continua na sua instrução em Mateus 24, 11 e 13, dizendo o seguinte, eu quero que você leia comigo. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. João, quando escrevia na sua primeira epístola, ele disse: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Está registrado em 1 João 4:1. João escreve que no final dos tempos haverá apenas um falso profeta com muito poder. Leamos em Apocalipse 13 e 13, que a palavra de Deus diz assim: e operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Apocalipse 13 e 13. Quem vai realizar milagres sobrenaturais não será o anticristo. Está claro que será a segunda besta, o falso profeta, aquela que João viu sair da terra, e fará cair fogo do céu. No capítulo 13, versículo 15 de Apocalipse diz assim, ó: foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Os milagres realizados pelo poder do dragão e o respaldo da primeira besta, o anticristo, o falso profeta consegue enganar a humanidade. O apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses o seguinte no capítulo 2, versículo 9, 2 Tessalonicenses: e esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Paulo continua ainda no capítulo 2, verso 11 e 12 de Tessalonicenses, na segunda carta: e por isso Deus envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. O anticristo e o falso profeta juntos representarão o clímax de todos os enganos, cada um com a sua função específica. O anticristo na área administrativa e política, e um falso profeta nas ações religiosas e com grande poder satânico, realizando grandes milagres.